Olá, salve, salve. Sou o Zian Pinto e hoje tenho o prazer de estar com você novamente em mais um encontro sobre história do Amapá, um revisaço com questões comentadas, tranquilo? Então eu convido você, vem aqui, vamos lá, vamos acompanhar a parte aqui da expansão marítima e da colonização aqui do Amapá. Então, quando nós falamos em expansão marítima europeia, nós temos que lembrar ali quais eram as motivações, né? Então, primeiramente, nós temos que saber que essa expansão marítima europeia ela era promovida pela burguesia europeia, né? E que isso aconteceu a partir do século XV e que buscava o quê, pessoal? Ampliar lucros, né? Lucros. Ampliar lucros através das novas rotas comerciais. Motivação, então, eles buscavam ali novas terras, porque nessas novas terras o que eles iam encontrar? Riquezas, né? Principalmente aí metais preciosos. Vamos lembrar aí do ouro, que foi importantíssimo aí na história do Amapá, principalmente na região do Lourenço, que gerou vários conflitos aí com os franceses, né? Então eles buscavam ali riquezas, buscavam ali especiarias, né? Então veja que as especiarias era algo muito valioso naquela época na União Europeia e eles buscavam especiarias. E aí a evangelização. A evangelização era até uma forma também de manter o domínio dessas novas áreas. As consequências, a expansão do cristianismo, e aí você percebe que essa expansão do cristianismo ela vem exatamente por conta da evangelização, a colonização de novos territórios, a criação de várias colônias novas, né? E redes de comércio transatlântico, né? Ultrapassando ali os oceanos. Então vamos lá. Na nossa história do Amapá, assim como o estudo de qualquer história, você tem que focar nos marcos, né? Nos marcos. E eu chamo a atenção para você para esse marco aqui, ó. Na hora da sua prova, ele vai querer confundir você, apresentando ali vários nomes de navegadores, né? E também personagens ali da história do Brasil e do mundo. Para você não confundir, nós vamos pontuar alguns marcos importantes aqui, certo? Então veja bem, um marco importante foi a chegada de Cristóvão Colombo à América. Então veja, isso se deu quando? Em 1492. É importante você gravar essa data no seu coração. Então, em 1492, chegava à América Cristóvão Colombo, certo? A coroa espanhola iniciou em sua expansão marítima apostando no projeto circunnavegatório do navegador genovês Cristóvão Colombo. Ele pensava que estava chegando nas Índias, ó, quando na verdade estava chegando na América. Então, ele pensava que estava chegando nas Índias e estava chegando ali, na verdade, onde? No continente americano, em 1492. Então, esse é um marco muito importante, né? Aí vamos para outros marcos importantes. Olha só, veja bem, com essa descoberta de novas terras, surgiu então a necessidade das grandes potências da época dividir essas terras conquistadas e as futuras conquistas. E aí, pessoal, para isso, dois acordos muito importantes, você precisa saber tudo deles. A Bula Intercoetera e o Tratado de Tordesilhas. Acordo entre as duas potências na época. Quais eram as duas potências? Portugal e Espanha. Então nós vamos falar agora de dois acordos e você precisa levar esses dois acordos para o coração, certo? Então vamos lá. Em 1493 foi então assinado a Bula Intercoetera. Esse acordo ele foi um acordo ali que foi conduzido pela igreja, né? Depois, exatamente por conta do líder religioso que conduziu ser espanhol,
foi uma das desculpas para eles revogarem então esse acordo aí no futuro. Nós vamos já ver isso. Então veja bem, em 1493 foi feito o acordo aí, ó, um tratado entre eles, né, da Bula Intercoetera. E esse acordo estabeleceu o quê? Que as terras conquistadas e as novas a conquistar, elas tinham agora uma linha limite, ó, uma linha divisória, que era a bula. Tudo que estava a oeste dessa linha imaginária pertencia a oeste pertencia à Espanha, e tudo que tivesse a leste pertencia aos portugueses. Então tudo que estava aqui a oeste da bula, dessa linha imaginária aí da bula, ia pertencer à Espanha. Ia pertencer à Espanha. Beleza, mas onde é que essa bula tinha como referência? Onde é que ela passava essa linha aqui, ó? Ela passava a 100 léguas de Açores. Então veja, a bula ela fixou uma linha imaginária a 100 léguas da ilha de Açores, certo? Então essa linha imaginária que ficava a 100 léguas da ilha de Açores, tudo que tivesse a oeste dela ia pertencer à Espanha, tudo que tivesse a oeste, a leste ia pertencer então aos portugueses, certo? A Portugal. Isso aqui é muito importante, não é pouco importante não. Isso aqui é muito importante para a história do Amapá, pessoal. O que eu quero que você perceba agora? Olha só. Nós vamos já falar do Tratado de Tordesilhas. Mas o que eu quero que você perceba? Aqui, ó, mais ou menos na América do Sul, fica o Brasil, mais ou menos aqui, ó. Então perceba que o Brasil, levando em conta aqui a bula, olha só, essa linha imaginária vermelha aqui, ó. O Brasil ficava totalmente ao oeste da bula. Ó. Então o Brasil, pela bula intercoetera, pertencia totalmente a quem, pessoal? Se ele estava a oeste, pertencia totalmente à Espanha. Então, pela bula intercoetera, o Brasil inteiro pertencia à Espanha, certo? A América pertencia integralmente à Espanha. Agora, olha, veja, depois, em 1494, vai surgir uma outra linha que é essa daqui, ó, que é o Tratado de Tordesilhas. Aí já é diferente, porque veja que essa parte aqui do Brasil, deixa eu limpar aqui para facilitar. Pelo Tratado de Tordesilhas, que é essa linha imaginária aqui agora, ó, você tem essa parte do Brasil aqui, ó, que vai ficar a leste dessa linha. Então veja que pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil, né, o Brasil daquela época, olha aqui, ó, praticamente pertencia aí a Portugal, né? Vai ficar com Portugal. Vamos avançar para você entender melhor o Tratado de Tordesilhas aqui. Olha só, aqui vai passar o Tratado de Tordesilhas. Então veja que essa parte do Brasil aqui, ó, pertence a Portugal, né? Imaginando o Brasil de hoje, nós percebemos que essa outra parte aqui vai pertencer à Espanha, tranquilo? E aí esse Tratado de Tordesilhas, ele não é mais aqueles 100 léguas do Açores, né? Ele é agora 370 léguas de Cabo Verde, certo? Então você tem ali a 370 léguas de Cabo Verde, a nova divisão. E essa nova divisão ela é muito importante para a história do Brasil, porque o Tratado de Tordesilhas praticamente corta o Brasil atual no meio aqui. Mas nós estamos estudando o que, pessoal? Estamos estudando a história do Amapá. Então, o que é importante você saber? O Amapá, depois do Tratado de Tordesilhas, pertencia a quem? Então, veja bem, pelo Tratado de Tordesilhas, continua a pertencer à Espanha, totalmente. Totalmente, pessoal. Não tem nenhuma parte do Amapá que pertencia a Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas. Isso aí é muito importante que você perceba isso aí, tá? Pelo Tratado de Tordesilhas, o Amapá continuava ali a pertencer somente à Espanha, somente à Espanha. Outra coisa, eu coloquei ali, ó, começou a treta com a França, porque veja bem,
Portugal e Espanha eram uma grandes potências, mas começaram outras potências menores a surgir com força, querendo explorar também essa expansão marítima, entre elas a Espanha. E aí o rei da Espanha questionou: cadê ali o testamento de Adão dividindo o mundo inteiro entre Portugal e Espanha? Questionou. Ah, começou ali então já uma treta com Portugal e Espanha nisso. Por quê? Porque os franceses estavam de olho nessas novas terras. Estavam de olho nessas novas terras, ok? Vamos avançar e resolver algumas questões. Primeira questão aqui, pessoal. Uma questão da Fundação Carlos Chagas que caiu para o Tribunal de Contas. Pelo Tratado de Tordesilhas, apenas metade do Amapá era de Portugal. Cara, totalmente errado. Por quê? Porque o Amapá não pertencia a Portugal. Pelo Tratado de Tordesilhas, o Amapá era todo da Espanha. Então tá errada essa questão. Segunda questão. De acordo com o estabelecido no Tratado de Tordesilhas, a região do atual Amapá pertencia a quem? Olha, pelo Tratado de Tordesilhas, a Espanha não tem nem o que questionar. Isso aqui é muito importante você levar. Mais uma questãozinha aqui. A corrida expansionista entre Portugal e Espanha gerou, já na segunda metade do século XV, inúmeros conflitos e controvérsias acerca do direito de posse das terras descobertas e das terras a descobrir. Com o objetivo de definir os direitos de cada país, eles formularam diversos acordos. E é sobre esses tratados que você tem que analisar essa afirmativa. Aí ele fala: a bula intercoetera, que foi feita em 1493, tá certo, determinava a região de exploração de cada uma das nações, exatamente. De acordo com um documento, uma linha imaginária 100 léguas da ilha de Açores dividia o mundo em terras a oeste para a Espanha, terras a leste para os portugueses. Então, questão totalmente correta, é um resumo, né? É um revisarço aí do que realmente aconteceu. E agora nós vamos entrar na parte que é interessante, que é exatamente quando foi que foi descoberto aí o Amapá. Então, olha só, pessoal. O Amapá ele foi descoberto em janeiro de 1500. Veja bem, em 30 de janeiro de 1500, Vicente Pinzón, o espanhol Vicente Pinzón, ele chegava na costa do Amapá. Então, Vicente Pinzón passou aqui, ó, pelo delta do rio Amazonas, ó, e seguiu até o foz do rio Oiapoque e entrou no rio Oiapoque, ó. Isso em janeiro de 1500. É importante, pessoal, você saber que o Cabral, que descobriu o Brasil, ele só chegou em abril de 1500. Ó. Então, o Vicente Pinzón chegou antes de Cabral. Né? E Vicente Pinzón chegou aqui com suas 3 caravelas, né? Santa Maria, Nina e Pinta, certo? Então, veja, em janeiro de 1500, Vicente Pinzón chegava na costa do Amapá, certo? E aí ele veio ali, lógico, navegando pelo foz do rio Amazonas, depois chegou o foz de um rio que deu o nome de Rio Vicente Pinzón. Então veja, quando eles chegaram no Oiapoque, no rio Oiapoque, eles não chamaram o rio Oiapoque de rio Oiapoque. Qual foi o primeiro nome que eles deram para o rio Oiapoque? Eles deram o nome de Rio Vicente Pinzón, certo? E essa gerou uma confusão depois na questão do Amapá, porque lá no documento dizia Rio Vicente Pinzón, e depois eles vão alegar que esse Rio Vicente Pinzón não era o Oiapoque de hoje, mas sim o Rio Araguari. É uma questão que deu lá na frente, né? Mas depois ficou resolvido. Então veja bem, pessoal, quando os franceses chegaram, né, a expedição ali do Vicente Pinzón, eles batizaram o nome do rio, que hoje é Oiapoque, de Rio Vicente Pinzón.
só depois passou a se chamar de Rio Oiapoque. Então vamos para uma questãozinha aqui. Fundação Carlos Chagas, Tribunal de Contas do Estado do Amapá. A costa do Amapá foi descoberta pelo espanhol Vicente Pinzón. Exatamente, né? Isso, o Vicente Pinzón chegou aqui em 1500, certo? Quando? Em janeiro, bem antes de Cabral, certo? Então Vicente Pinzón foi sim quem descobriu aí a costa do Amapá. Tranquilo? E aí nós vamos falar agora sobre os primeiros habitantes do Amapá. Quem foram então os primeiros habitantes do Amapá, né? Nós estamos falando aí dos povos indígenas, certo? Dos primeiros habitantes. Então veja, pessoal, que quando a gente vai falar do Amapá, a gente trata principalmente ali, né, de pesquisas que foram feitas com base arqueológica, certo? A partir de vários sítios arqueológicos que foram encontrados aí no estado. Então pesquisadores identificaram aí tradições e fases, né? Então, fases arqueológicas. Então, essas fases aí, que eles nomearam de Aruã, Maracá, Mazagão e Aristé. E aí foi listado aqui exatamente essas áreas de ocupação. Onde foi que se deu essas áreas de ocupação? Né? Então, quando ele fala aqui de Aruã, você percebe aqui, ó, Aruã, da bolinha, ó, foi nessa região aqui, ó. Essa foi a fase de Aruã. Então veja que aqui nós estamos falando de uma região, aqui é o rio Araguari, certo? Então veja que é uma região aqui em torno do rio Araguari, né? Ali a região de Ferreira Gomes, né? Ali a região ali de Cutias. Então veja que a fase Aruã, ela se deu aqui na parte central do estado, tranquilo? E aí você tem aqui a fase Maracá. Tá vendo aqui, ó, a fase Maracá, que aí se deu aqui numa área interna do que hoje é o Mazagão, mas numa área interna hoje, que hoje você tem uma comunidade, né, que é a comunidade de Maracá, ok? E aí você tem aqui a fase Mazagão. A fase Mazagão é toda essa daqui, ó, que pega o município do Mazagão, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, né? Então é uma fase muito importante e pega ali todo o sul do Amapá, tranquilo? E aí você tem a Aristé Cunani, que é aqui a norte, a parte ao norte do estado, né? Interessante que você tem aqui Cunani, que é uma comunidade quilombola hoje do estado, e um rio importante, o rio Cunani, certo? E essas áreas, ela apresentam vestígios e evidência da presença dos primeiros habitantes, pessoal. Exatamente por conta desses sítios encontrados, certo? E aí revelam o que? As culturas, os modos de vida e essas ocupações milenares, né? Veja bem, aqui você tem a cultura representada, né? A cultura representada, você deve lembrar bem dessa imagem no Amapá. Tranquilo? Então, primeiros habitantes aqui, suas fases de ocupação. Então, nós já falamos que os primeiros habitantes foram os povos indígenas, certo? E as principais etnias foram Ayampi, Palicu, Maracá, Cunani, Tucuju e outras etnias, pessoal. Essas aqui são as principais aqui destacadas. Onde a expedição de Vicente Pinzón ia passando, eles iam dando nomes, certo? Olha, na ilha do Marajó deram um nome para ela, no rio Amazonas, né? Santa Maria de la Marduz. Foram dado o nome ao rio Amazonas e rio Oiapoque, o rio Vicente Pinzón. Tranquilo? Lembrando que o rio Oiapoque, ele foi chamado de rio Vicente Pinzón na época, certo? E ele só passou a se chamar de rio Oiapoque em 1596, já com os ingleses, certo? Já com os ingleses é que passou a se chamar ali Rio Oiapoque, 1596. Tranquilo? São uma informação aqui muito importante para a história do Amapá e também de Oiapoque. E aí nós vamos tratar agora de uma parte que é muito interessante, que é o seguinte, olha só. Nós estamos falando ali da expedição de Vicente Pinzón, que chegou pelo rio Oiapoque e tudo mais.
Mas, pessoal, já havia várias outras expedições, né, feitas ali pelos espanhóis, principalmente. E nós vamos falar aqui de uma expedição espanhola que começou pelo outro lado, lá pelo Oceano Pacífico. Então veja que lá no Oceano Pacífico, os espanhóis eles conquistaram o Império Inca. E a partir do Império Inca, que é uma região ali que fica Colômbia, o Equador, o Peru, eles queriam entrar na floresta amazônica e é disso que nós vamos tratar, certo? Então eles conquistaram ali o Império Inca, nessa região do Império Inca aqui, ó, que é a região do Império Inca unifica hoje Peru, a Colômbia e Equador, certo? Eles conquistaram ali o Império Inca por volta aí de 1532 e aí eles queriam entrar na floresta amazônica, adentrar na floresta amazônica, pessoal. E esse desejo saía exatamente por conta do Eldorado, que eles imaginavam uma área de muita riqueza mineral, de ouro, né? E o país da canela. A canela era muito, mas muito valiosa naquela época e eles imaginavam encontrar exatamente ali um país, uma região muito rica em canela. Então eles saíram numa expedição aí em 1541, uma expedição aí que durou de 1541 a 1542. E eles partiram ali da região ali do Peru, né? Aqui região do Peru, região também do Equador, né? E eles partiram dessa região aqui e entraram na floresta amazônica. Essa expedição ela foi comandada por Gonçalo Pizarro e ela tinha ali como ajudante, um subcomandante, o tenente Francisco Orellana, certo? Que depois virou o grande nome dessa expedição. Então veja bem, pessoal, essa expedição espanhola, é importante que você saiba que essa expedição é espanhola, saiu aqui da área, né, conquistada do Império Inca e entrava no rio Amazonas aqui, certo? Pessoal, para chegar aqui, você tem que passar pela Cordilheira dos Andes, uma área montanhosa aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é muito importante. Então eles tiveram que atravessar os Andes para entrar na floresta amazônica. E aí eles enfrentaram doenças, fome, ataques indígenas e várias perdas de homens por conta disso. Então veja, não foi fácil. Houve uma perda muito grande de homens por conta de doenças, de fome, de ataques indígenas, né? E essa escassez, principalmente de alimentos, que eles estavam com muita dificuldade, fez com que o comandante da operação, que era o Gonçalo Pizarro, ele ordenasse que o Orellana, que era o seu então subcomandante, tenente ali, descesse o rio em busca de mantimento. Eles estavam ali pelo rio Napo, né? E aí descesse o rio e continuasse ali na busca de mantimento. E aí Orellana pegou a sua equipe ali e desceu o rio. Só que eles não voltaram. O Orellana continuou, né? Ele continuou até chegar ao foz do rio Amazonas. E ele se tornou aí o primeiro europeu a descer integralmente o rio Amazonas. Ele chegou no foz do rio Amazonas, ó, em 1542. Ele chegou ali no Oceano Atlântico. Nós estamos falando aí, pessoal, de Francisco Orellana, né? Isso aqui é muito importante, essas datas e esses nomes. Então, olha só para você ter noção. O Francisco Orellana, eles estavam aqui, desceram dessa região, né? Aqui estavam as duas equipes, ó, tanto a equipe do Francisco Orellana como do Gonçalo, né? Porém aqui com muita dificuldade, somente a de Orellana prosseguiu. E a Orellana prosseguiu seguindo esse ritmo, ó. Saiu do rio Napo, foi para o rio Jurá, depois Rio Negro e depois chegou no rio Amazonas. E eles batizaram o rio Amazonas de o Grande Rio, o Rio das Amazonas, certo? E aí eles prosseguiram, ó, até chegar
ao foz do rio Amazonas aqui no Oceano Atlântico. Depois eles seguiram para a Venezuela. Então eles chegaram no foz do rio Amazonas mais ou menos em 26 de agosto de 1542, pessoal. E de lá eles seguiram para a Venezuela, certo? E olha só que é importante. Isso aqui é muito importante. Então veja bem, saiu ali duas equipes, a equipe de Gonçalo e a equipe de Francisco Orellana. Eles seguiram junto até um certo momento. Fome, falta de alimento, né? E vários outros problemas fizeram com que fosse perdendo vários dos seus homens ali naquela expedição. Isso fez com que, né, o comandante determinasse a Orellana que só ele prosseguisse na busca de alimento. Eles foram, mas tiveram tanta dificuldade, pessoal, de retornar que eles prosseguiram. E terminaram a rota chegando ali ao foz do rio Amazonas em 1542. E tudo isso foi narrado, né? Tudo isso foi narrado por um cronista, Gaspar de Carvajal. E esse Gaspar de Carvajal, ele contou ali minuciosamente o que aconteceu. E é importante que, por que ia um cronista ali? O cronista ia porque ele levava para a Europa uma imagem extraordinária da viagem, uma imagem extraordinária, mas principalmente focando nas riquezas, né? Focando nas riquezas que era para conseguir financiamento. Então preste atenção nesse texto aqui, ó. Entre as narrativas aparece a figura das Amazonas. Então quem eram as Amazonas? As Amazonas que Carvajal descreveu, o cronista, eram mulheres altas, musculosas, deusas, que protegiam ali a floresta e o seu povo. Então veja que ali ele estava falando da figura das mulheres amazonas aqui, ó, onde ele descreveu como mulheres ali musculosas, né, grandes ali, protegiam seus povos, protegiam a floresta. E aí, pessoal, um dos objetivos das narrações era o que? Impressionar com um potencial de riqueza, tá? Então eles traziam ali toda uma narrativa realmente para atrair, mas eles colocavam ali sempre ressaltando a riqueza dessas novas terras. Por que, professor, que ele falava dessa riqueza? Para atrair novos investimentos para uma outra viagem futura, certo? Então essa que era a ideia dos cronistas ali nessas viagens, dessas expedições. Vamos ver uma questão para a gente saber como que isso é cobrado em prova. Isso aqui é uma questão da Universidade do Estado do Amazonas e falava o seguinte, ó: tendo saído aqui de Quito em 1541, Francisco Orellana e os seus companheiros foram avisados de que águas abaixo no rio se achavam Amazonas, né? E aí ele descreve como que era, o que era o papel das Amazonas, né? Que era exatamente mulheres membrudas, de grande estatura, brancas, que andavam nuas e com vergonhas tapadas, né? Mas que estavam ali para defender o seu povo, né? A sua terra. Tranquilo? E aí vamos lá. A expedição comandada por Francisco Orellana alcançou a foz do rio Amazonas. Na descrição da viagem feita por Carvajal, percebe-se o quê? E aí, pessoal, a gente percebe aqui, ó, na letra C, né, uma propaganda, né, de imagens extraordinárias da floresta. Fato que ampliava, veja bem, que ampliava as expectativas europeias de encontrar o que, pessoal? Riquezas, né? Isso aqui é importante. Essas crônicas de Carvajal visavam exatamente o financiamento, né? Então eles criaram o fato que ampliava a expectativa europeia de encontrar riqueza, que fazia com que viesse novos ali financiadores dessas viagens, dessas expedições, desses navegadores. Tranquilo? Mais uma questãozinha.
A preocupação da coroa lusa com a conquista e a manutenção da região amazônica levou ao financiamento da expedição de Gonçalo Pizarro e Francisco Orellana. Essa expedição de Francisco Orellana e Gonçalo, ela não era da coroa portuguesa, lusa portuguesa, não era da coroa portuguesa, era da coroa espanhola. Então essa questão aqui está errada, certo? Então preste atenção por um detalhezinho, ele tentou derrubar você. Ok, nós falamos então que o Orellana, né, se destacou aí nessa viagem, conseguiu chegar até o foz do rio Amazonas e, como consequência disso, pessoal, o que que aconteceu? O rei da Espanha, né, Carlos V, ele concedeu ao Orellana uma parte grande de terra, né, nessa nova terra aí. Falou: Orellana, olha só, pode explorar essa terra aí e trazer essa riqueza daí dessa terra, né? Então veja, o rei da Espanha concedeu uma terra para o Orellana. E essa terra hoje, pessoal, essa terra é onde hoje é o Amapá, né? Então essa terra que foi dada à Orellana, concedida à Orellana, recebeu o nome de Nueva Andaluzia, né? Que foi o primeiro nome oficial, olha só, primeiro nome oficial do que hoje é o Amapá, né? Aí vem a pergunta: mas Orellana ocupou essa terra? Explorou essa terra? Não, ele faleceu na expedição antes de tomar posse dessa terra. Então Orellana não tomou posse, né? Não chegou a ocupar o Amapá, mas ele recebeu uma concessão dessa terra do Amapá, não era exatamente a mesma delimitação, né? Mas grande parte da terra hoje do Amapá, onde está Macapá, né? Pegando ali praticamente 100% da nossa área hoje do Amapá. Vamos ver como que a Fundação Carlos Chagas cobrou isso. Considere a afirmação abaixo sobre a colonização europeia da região do Amapá. No século XVI, parte da região onde se situa Macapá pertencia a um navegador espanhol, Francisco Orellana. Sim, né? Sim, porque foi cedida essa terra aí pelo rei espanhol Carlos V, certo? De parte dessa terra aí para o Orellana. E com isso, pessoal, nós encerramos o nosso encontro de hoje, que tratamos aí da expansão marítima e colonização do Amapá. Então, valeu, até a